Cajazeiras, na infância, em determinado período da infância, ainda tenho na lembrança, não muito precisa, algumas apresentações que eram feitas lá em Cajazeiras pelo um grupo antigo lá de Cajazeiras, o Teatro de Amadores de Cajazeiras, dirigido por Iraclis Pires. Eu acho que vi o Alto da Compadecida na rua, no tablado que foi montado, né? Essa lembrança é um pouco bem distante, mas tem. Mas principalmente do colégio interno, que eu vi, né, algumas encenações que me chamaram a atenção. E acho que na volta para Cajazeiras, num certo período lá, eu acabei fazendo um espetáculo assim que chegou na nossa rua, né, uma trupe, quando estavam fazendo a BR-230, no trecho entre Santa Luzia e Cajazeiras, foi feito pelo Exército. E aí, junto da equipe, né, vinham os soldados, engenheiros e tudo, e na nossa rua foi morar um pessoal da área administrativa. E eles faziam a Paixão de Cristo onde chegavam. Eles moravam quase em frente à minha rua. E eu acabei participando do espetáculo. Eu acho que foi a BR-230, embora tenha tenha participado de 2 espetáculos anterior à BR-230, porque na BR-230, que é um texto que ganhou um prêmio aqui do governo do estado, e um concurso de dramaturgia, e como resultado desse concurso, o espetáculo era montado, financiado pelo governo para ser montado, né? Direção de Fernando Teixeira, que escreveu o texto com Carmélio Reinaldo e Alarico Corrêa Neto. E eu participei, foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa. Já fui ensaiando, sendo pago, né? E depois também as apresentações eram pagas, né? Então, essa peça ali, quer dizer, já tinha uma vontade de continuar fazendo, né? Foi aqui em João Pessoa, já vim morar em João Pessoa. Então, BR-230 em 1977. Papa Rápido foi a peça que, de fato, eu senti que estava no caminho certo, vamos dizer assim, o que alcançava um resultado bem mais... tinha mais aprimoramento no trabalho que foi feito, né? Esse espetáculo foi montado em 1982, e foi uma adaptação feita por W. Soilha do romance Fogo Morto, de Zé Lins do Rego, a direção de Fernando Teixeira. E eu acredito que foi também assim, um momento muito bom do teatro paraibano. Nós tínhamos uma situação que favoreceu bastante aquele espetáculo. Nós tivemos um público, não do espetáculo em si, mas o movimento de teatro começava a conquistar um público. Era exatamente o 2º ano de um projeto chamado Vamos Comer Teatro, feito pela Universidade Federal da Paraíba, né? É um projeto que toda semana tinha espetáculo, de março a dezembro, né? Parava em janeiro, fevereiro. E esse projeto, que foi feito 4 anos em seguida, em 1982, o 2º ano, quer dizer, tinha uma efervescência muito grande no teatro aqui em João Pessoa. E o resultado do espetáculo, a dramaturgia, né, uma adaptação de um romance, a crítica fala que é o melhor romance do Zé Lins do Rego, enfim. E o resultado que nós alcançamos, né, da encenação, o meu em particular, eu gostei muito de estar fazendo aquele trabalho. Nós chegamos inclusive a viajar com ele, fomos 2 vezes a São Paulo, depois voltamos a São Paulo e fizemos um projeto, um circuito em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Vitória. Tivemos um alcance de público em Brasília assim, muito bom. Então, quer dizer, isso tudo marcou mesmo uma trajetória assim, né? Eu Sou o Servo foi, de fato, o primeiro filme, né? O primeiro convite feito. Porque o Eliezer, que dirigiu, Eliezer Rolim, ele achou parecido, a fisionomia parecida com a do ator Orlando
esqueço o segundo nome dele, mas que fazia o Padre Biapina mais velho. E era uma primeira experiência, eu tinha mais, o contato meu era mais com teatro. Eu acho que isso foi um pouco difícil. A gente até chegou a ensaiar, mas eu particularmente não gostei do resultado do meu trabalho, né? Mas valeu muito como experiência, era um grupo grande de pessoas trabalhando, uma equipe imensa. De qualquer modo é uma experiência, né? Mas eu achei que precisava mais tempo de estrada, né? Nessa área de cinema, que é outra linguagem, né? Outra forma de atuar, né? A minha relação com o Piolim, ela começa do meu encontro com o Luiz Carlos no Colégio Estadual Bairro dos Estados. Eu fazia o primeiro ano científico, na época chamava primeiro ano científico, ele já fazia o segundo. E acho que algumas apresentações nossas em datas comemorativas lá no colégio, ele acabou conhecendo, né, sabendo que a gente também fazia teatro e convidou para atuar nos projetos dele aqui. Isso bem antes da fundação do Piolim. Depois é que ele que pensou, né, que idealizou esse projeto Piolim, né, se conseguir uma sala para ensaios, para produção, aí a gente estava junto, né, vim junto em 77 com ele, Everaldo, Pontes. Então foi por essa razão. O contato com o projeto de educação eu só vim ter depois, né? No começo, meu trabalho era mais ligado ao teatro, estudo, oficinas, com o grupo Piolim. Depois eu me afastei um bom tempo e voltei em 95, 94, 95. Voltei até para fazer um estudo aqui com o grupo e acabei ficando, né? E aí foi quando eu tive mesmo essa aproximação com o projeto de educação, né? Envolve muita coisa, envolve a melhoria no espaço físico, equipe qualificada, enfim, tem todo esse trabalho que a gente vem fazendo desde 95, né, na perspectiva da gente qualificar esse projeto de cultura relacionado com a educação. Ele foi resultado do movimento Muriçocas, prévia carnavalesca, até aí um grupo de amigos que já começava a sair nas Muriçocas, né, vamos fazer nosso bloco também. E foi a partir daí que surgiu a ideia de ter uma agremiação própria, vamos dizer assim. Então, foi isso. E tem pessoas da universidade, o nome do Cafuçu, por exemplo, veio de uma funcionária da universidade, que era nossa amiga, Dalice Costa, que usava muito esse termo Cafuçu quando queria tirar onda com as pessoas. O Cafuçu, não sei o quê. Aí foi por aí. Eu acompanho, por exemplo, acompanho o movimento de música da Paraíba, né? Por exemplo, a música sinfônica, que tem uma relação, música erudita que tem uma relação com a música popular. Eu acho que os investimentos feitos para estruturação do departamento, para bacharelado em música, isso favoreceu muito a formação de pessoas no interior. Por exemplo, me veio agora a figura do Xisto Medeiros, né? Que é família, tem Xisto, tem João Linhares, Elinho, quer dizer, esse núcleo todo que veio do interior estudar aqui em João Pessoa, né? Eu destaco assim o Xisto, porque Xisto também trabalha na área de produção, né? Ele produz discos, tem os discos dele, fez o disco com a moçada do Jaguaribe Carne, enfim, é uma figura que, além de músico, fica atento a essa questão da produção e da cena musical na Paraíba, né? No Brasil também. A música foi uma coisa que sempre me interessou muito. Eu ouvia muito na casa dos meus avós discos de forró, discos de aboio. Me lembro muito que sempre às 5 da tarde na Rádio Espinharas de Patos tinha um programa que passava, que era um programa de cantoria.
E como cidade do interior tinha sempre aqueles programas, esse às 5 da tarde era de cantoria, tinha um outro numa outra rádio também da cidade que era só a Hora do Rei, que tocava só as músicas de Roberto Carlos. E sempre na hora do almoço também tocava muito aquelas músicas de orquestra, Ray Conniff, não sei o que e tal. E eram as coisas muito interessantes, assim, era um universo rico de música, né? Me apaixonei muito, logo de cara, por essa vida do músico, da vida dos ensaios, da noite, de tocar, de fazer os encadeamentos das coisas, nos ensaios, né? Juntar uma coisa com outra, uma parte com a outra parte, um músico com um instrumento com outro instrumento, criar aquela relação dos timbres e tudo. Então esse universo me fascinou muito. E aí foi esse primeiro contato que eu tive com a música, vamos dizer assim, vendo a música profissionalmente sendo exercida por vários músicos de altíssima qualidade, e isso me provocou uma sensação muito boa, de vontade de querer ser um músico profissional. O meu primeiro instrumento musical, ele foi o violoncelo. O meu tio João Linhares era músico da orquestra, era violoncelista da orquestra e estudava aqui na UFPB com o professor Nelson Campos violoncelo. E como ainda era um período de férias, quando eu cheguei aqui, aí ele logo começou a me dar as primeiras aulas. Então me deu aula de violoncelo e me deu aula de teoria musical. Me falava muito sobre as coisas, sobre a parte teórica da música, né? Sobre essas informações todas que é de total importância para um músico profissional, né? E aí começou a criar os primeiros questionamentos. Foi também quem criou os primeiros questionamentos, como você está tocando muito desafinado e tal, é melhor você estudar na escola, porque eu não tenho mais paciência, essas coisas. E isso foi provocando uma coisa, porque na verdade tinha um desejo interior que era de ser baterista. Eu queria tocar bateria. Não sei porquê, mas acho que essa parte cognitiva, motora, essa relação do corpo e do andamento das coisas, ela provoca uma coisa que leva mais para a coisa da percussão mesmo, né? Da coisa do ritmo. E talvez tenha sido isso, essa relação da bateria. Mas logo ele me chamou a atenção para duas coisas. Ele falou: olha, seria muito importante que você, como você quer vir estudar música e ser um músico profissional, era importante que você procurasse tocar um instrumento que ele também tivesse uma função dentro da orquestra sinfônica. Já que a bateria, por exemplo, você poderia tocar no barzinho, mas não dava para você fazer, né? E ninguém é funcionário de barzinho. Você é músico da noite, você não é funcionário. Então, você é funcionário da universidade, você é funcionário do Estado, da Orquestra Sinfônica do Estado, enfim. Essas coisas são realmente de onde vem aquela garantia da profissão, do sustento, da família, de tudo. É do trabalho, é do emprego e dessa coisa. E logo eu me interessei pelo contrabaixo, porque era o parceiro, era muito, muito, muito mais próximo, mais irmão da bateria do que a viola de arco, né? Então, basicamente, eu toco contrabaixos e toco violão. São os instrumentos e percussão, eu gosto muito de percussão. Eu toco, inclusive eu faço isso muito no Quinteto da Paraíba, por exemplo, o contrabaixo. Em alguns discos do quinteto, as pessoas podem até estranhar, porque vão ver uma denominação esquisita, nova, uma coisa nova que tem um termo que não existia antes, que chama zabumbaixo, que é uma forma de tocar percussivamente no instrumento, no contrabaixo, né? Então, assim, isso foi vamos dizer, uma coisa que o Quinteto da Paraíba me trouxe através dos arranjos do maestro Adail Fernandes. Essa coisa do contrabaixo poder virar uma zabumba, do violoncelo virar um marimbau, do violino virar uma rabeca, ou seja, aqueles instrumentos tradicionais
chegarem vamos dizer assim, a uma timbragem e a uma relação sonora com os nossos instrumentos mais rústicos, mais primitivos, né, mais popular, da nossa cultura popular, né? A minha carteira profissional ela foi assinada no dia 29 de agosto de 1988. Então a partir daí eu já tinha salário, eu já vivia, eu era músico da Orquestra Sinfônica Jovem da Paraíba e ganhava um salário e tocava na noite e tinha a minha vida independente. Já aos 16 anos eu já vivia disso. E hoje sou professor da universidade, sou primeiro contrabaixo da Orquestra Sinfônica da Paraíba e desenvolvo vários outros trabalhos com grupos como Quinteto da Paraíba, JP Sax, enfim, uma infinidade de trabalhos com música e vivo disso, só de música. Nunca fiz outra coisa a não ser isso. Eu tive sim a necessidade de ser músico porque me fascinava muito o público, o palco, essa relação, vamos dizer, mística entre o artista e todas as outras coisas, a luz, o palco, o público, os bastidores, a relação, o sozinho, o estar sozinho, o estar com muita gente, com milhares de pessoas e quase que no mesmo instante estar sozinho, sem ninguém. Esse tipo de coisa me fascinou muito mais do que o negócio, a coisa da sala de aula e tal. Mas, por uma questão, como a gente no início foi plantada aquela coisa do ser músico profissional, ter se tornado professor foi mais uma, vamos dizer assim, foi mais uma etapa desse ciclo do músico profissional. Se abriu a oportunidade, eu tinha as condições, porque na verdade concurso público é concurso público, ou seja, não é um emprego dado, nem indicado, nem é um concurso público. Chama o menino para a gente gravar o disco Armorial e Piazzolla. Aí foi quando veio o convite para gravar o disco Armorial e Piazzolla, que foi aí, efetivamente, quando eu entrei no quinteto para gravar o disco, que foi gravado em novembro de 94. E nós ensaiamos mais ou menos assim uns 45 dias, todos os dias, para gravar esse disco. Era numa época que eu tinha acabado também eu estava no meio do meu curso aqui na universidade, então assim, estava a todo vapor, com o estudo, estava em dia com as coisas, né? Assim, então juntou a fome com a vontade de comer, foi muito bom. Pelos alto-falantes do universo vou louvar-vos aqui na minha lua. Um trabalho que fiz no planeta, onde nave flutua e disco voa. Fiz meu marco num solo marciano, num deserto vermelho sem garoa. Quando eu formatei o Prana, eu já sabia que ia ser um disco de canção, então o que mudou para mim foi essa, vamos dizer assim, não sei se era medo, mas era mais dúvida, a dúvida sobre o que fazer, sabe? Eu acho que depois do Prana eu fiquei mais à vontade para fazer o que eu queira fazer, né? E não me rotular, não, eu sou um músico de canções, não, eu sou um músico instrumental, eu sou um músico clássico, eu sou um músico popular. Não, eu sou músico, eu sou músico e sou artista da minha aldeia, do meu povo, e faço as minhas músicas com os meus amigos da mesma aldeia, do mesmo povo e tal. É muito mais elaborado, é um trabalho muito mais elaborado e tem mais qualidade nesses sentidos, né? Ele vem com mais força, porque a canção é mais elaborada, porque as participações, por todos esses, né, esses valores que estão agregados ao disco Black Xistos.
janela e olhei pelo esquadro, e o mundo era um retrato, mas sem você. Se desmanchou e o sol de prata revela o seu formato, e no voo de cada pássaro sua presença se desenhou. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espere. Eu não vou mais correr o risco de sonhos impossíveis, como de prender um rio com as próprias mãos. É hora de arrumar os pontos cardeais, saber que um novo cais me espere. Eu não vou mais correr o risco de sonhos impossíveis, como de prender um próprias mãos, o seu vestido. Por exemplo, um baião. Aí comecei a fazer uma marcação do baião. Eu sou lá de Campinas, sou... Comecei só com a boca. Aí ele disse, não, mas fica só nisso. Aí eu falei, não, aí isso é como se fosse isso é um refrão. Aí eu guardo isso pro refrão. Não, mas aí a música, sei lá, velho, a música. Aí ele disse, oxe, isso é. Aí você faz como? Então, vou marcando as coisas. Por exemplo, essa introdução é um forró. O que é que forró tem? O que é uma coisa que é emblemática do forró? Campina, uma coisa nossa, né? Para não ir para Caruaru, vamos para Campina, que é mais perto. Eu sou lá de Campinas, eu sou cabra da peste. Eu sou lá de Campinas, eu sou cabra da peste. Eu sou lá de Campinas, eu sou cabra da peste. É para rimar com peste. Não vou deixar você entrar no meu Chevette, porque meu pai tem um Chevette. E o meu pai gosta de ouvir um som legal, gosta de ouvir Dominguinho, gosta de ouvir Sivuca, gosta de ouvir Gonzaga. Aí eu já viajei, que eu falei, pô, eu sou lá de Campinas, não vou deixar você entrar no meu Chevette. Aí quando eu chamei a Tia Basílio para fazer a letra da música, aí eu falei para ele, velho, ó, a gente vai falar sobre Gonzaga, Sivuca, Dominguinho, a família Calixto, que tá todo mundo, Zé Calixto, que tá Luizinho Calixto, que tá todo mundo. Aí você fala sobre essa família do forró, Marinês e sua gente, Bilio de Campina, bota todo mundo dentro do negócio. Aí foi o que a Astier fez. Um cara muito inteligente, muito sensível, muito antenado com as coisas, ele saiu montando como se aquele pegou esses elementos todos e montou como se fosse uma grande peça de mosaico, assim, que você vai colocando peça por peça, montando um quebra-cabeça. E foi rapidinho, essa música a gente fez em menos de meia hora. Ela vai de De Réis, que é um engraxate, lá da minha cidade, Patos, discípulo de Jacques do Pandeiro. Então ela vai de De Réis até Jaco Pastorius, Johann Strauss, Bach, Beethoven. É isso, é um leque que é uma coisa, é uma grande circunferência, assim, sabe, de coisa, é um caldeirão muito grande com muita coisa dentro. Então, assim, daí vem. E as influências aqui, aí tem um monte de gente, assim, que Pedro Osmar, Paulo Ró, Chico César, Totonho, Vital Farias, João Linhares, Poti Lucena. Então são grandes músicos, mestres assim que me influenciaram e me influenciam muito, assim, influenciaram a vida toda e continuam influenciando e vão influenciar a vida toda, porque eles são artistas inquietos, são artistas multicriativos. Então, assim, esse tipo de coisa me provoca muito, me deixa com muita vontade de poder, sabe, de poder reagir a essa provocação que vem deles. Menino na dança do forró, donzela caída nos braços no som das estreias, sanfona a reinar. Mas menino na dança do forró, donzela caída nos braços no som das estreias, sanfona a reinar.
mequetu, beredu, step, step, beredu, dele, do, mequetu, beredu,